Hoje vamos iniciar progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência de números não nulos em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número fixo, chamado razão da progressão. Então aqui os exemplos, são 4 exemplos que nós vamos estudar daqui a pouco, cada um. Razão da progressão geométrica. Vamos ver qual é a razão. A razão da progressão geométrica é que, pois ela é o quociente, a divisão entre um termo e o seu anterior. Eu pego qualquer termo, divido pelo anterior e encontro a razão da progressão geométrica. A gente chama de PG, a progressão geométrica, né? Então, exemplos, 4, 8, etc. Como é que eu faço a razão? Eu pego o termo, no caso aqui eu vou pegar o segundo, A2, e vou dividir pelo anterior, que é o A1. 8 dividido por 4, 2. Razão 2, multiplicou-se por 2 para se obter os termos aqui. Aqui, 6 menos 18, etc. Qual é a razão? A2, o termo, dividido pelo anterior. 6 menos 18 dividido por 6, menos 3. Razão menos 3, aqui foi multiplicando por menos 3 para se obter os termos da PG. 20, 10 e 5. Então eu pego o segundo, que é 10, e divido pelo primeiro, que é 20. 10 dividido por 20, se você simplificar a fração, dá 1 meio. Se você dividir, dá 0,5. Menos 3, menos 15, menos 75. A razão é o segundo dividido pelo primeiro. Menos 15 dividido por menos 3, 5. Então, a razão é qualquer termo dividido pelo seu anterior, tá? Classificação de uma PG. A PG vai ser crescente quando o primeiro termo, A1, é maior que 0, é positivo, e a razão é maior que 1. Então, aqui nós temos razão maior que 1. Aqui vale 2, tá? Razão maior que 1. Primeiro termo positivo, crescente. Quando o primeiro termo é negativo, menor que 0, e a razão está entre 0 e 1. Entre 0 e 1 é os números 0,5, 0,4, 0,9, etc. Então, aqui nós temos um exemplo. Primeiro termo negativo e a razão está entre 0 e 1. 1 terço é 0,33333 infinitamente, né? É uma dízima periódica, é infinito. Então, a razão está entre 0 e 1. Veja que o número negativo vai se aproximando do zero. Então, quer dizer que está aumentando. Crescente. Outro tipo de PG, decrescente, quando o primeiro termo é positivo, maior que 0, e a razão está entre 0 e 1. Então, aqui, ó, primeiro termo 64 é positivo, maior que 0, e está diminuindo. Você veja, então quer dizer que a razão é uma fração, é um número entre 0 e 1. 1 meio, que é 0,5, está entre 0 e 1, então vai diminuir também. Também é decrescente quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo é negativo. Olha aqui, ó. Primeiro termo é negativo, menos 1, e a razão é maior que 1. No caso aqui é 6, né? Multiplicou por 6 para obter os próximos termos e está diminuindo, porque quanto mais longe do zero, menor são os números negativos. Outro tipo de PG é a PG constante, só tem uma regra, quando Q vale 1, porque multiplicar por 1 não altera nada o resultado, né? Então aqui nós temos 4, 4, 4, etc, tudo 4. Obviamente, a razão vai ser 1, porque se eu dividir qualquer termo pelo anterior, vai dar 1. E aqui outra, menos 9, menos 9, menos 9. Também é constante, porque a razão vale 1 e os termos são todos iguais. Uma coisa importante é que não existe a PG 0000, né? Não existe nenhum zero nas PGs. Como eu falei no começo, são sequências não nulas, por causa da divisão. Não existe divisão por zero. E o outro tipo de PG que não tinha na PA é alternante. Alternante é sempre que a razão é menor que 0, razão negativa.
Por que o nome é alternante? Porque ela alterna, uma hora ela é positiva, uma hora negativa. Positiva, negativa. Olha a razão aqui. Qualquer termo, vamos pegar o segundo dividido pelo primeiro. Dá menos 3, e aqui vai dar menos 2. Pega qualquer termo e divide pelo anterior, que no caso eu peguei o segundo dividido pelo primeiro. Sempre que a razão é negativa, vai ser alternante. Uma hora é positiva, uma hora é negativa. Ou vice-versa, negativo, positivo, negativo, positivo. Alterna. Então agora vamos ver alguns exercícios sobre PG. Verifique se as sequências são PG, as que forem, determine a razão e classifique-as. Então aqui, determinar a razão, pega um termo, divide pelo anterior. Peguei o primeiro e o segundo, vou dividir o segundo pelo primeiro, dá menos 3. Mas, para saber, você tem que funcionar para todos. Então agora eu vou pegar o terceiro, dividir pelo segundo também dá menos 3. E agora o quarto dividido pelo terceiro também dá menos 3. Todos os termos satisfazem a razão menos 3, então é PG. E como ela vai mudando de sinal, positivo, negativo, ela é alternante. Outro exemplo, 2, 10, 20, 100. Será que isso aqui é uma PG? Então vamos começar rastreando a razão. Vamos pegar o segundo e dividir pelo primeiro. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, tem que ver se funciona para os outros também. 20 dividido por 10 agora. Terceiro pelo segundo. Dá 2, já deu diferente. E agora eu pego o quarto dividido pelo terceiro. Deu 5. Como a razão deu valores diferentes, não é PG, porque PG é somente o mesmo valor que vai ser usado para multiplicar aqui. 2 vezes 5 dá 10, daí tinha que ser 10 vezes 5 também, não 10 vezes 2 no caso aqui, né? Agora com fração, 5, 5 meios, 5 quartos, etc. Como é que sabe se é PG? Você pega o segundo e divide pelo primeiro. O segundo é 5 meios, o primeiro é 5. Como não tem número embaixo do 5, você coloca 1 para ficar duas frações e fazer a conta certa. Dividir frações é repetir a primeira, que é o 5 meios, vezes inverte a segunda, 1/5. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 5, 10. Agora simplifica essa fração por 5, porque dá para simplificar. 1 meio. Então a razão aqui deu 1 meio. Agora eu vou fazer o A3 dividido pelo A2. 5 quartos dividido por 5 meios. Dá 5 quartos dividido por 5 meios, que é o A3 dividido pelo A2. É só repetir o primeiro, 5 quartos, vezes o segundo, 5 meios, ao contrário, invertido, 2/5. Fica 10 vinteavos, simplifica por 10, fica 1 meio. Como deu a mesma razão em todos os termos que estão aparecendo, é PG, e ela está decrescendo, porque o primeiro é positivo e a razão está entre 0 e 1. Então, 2. Determine a razão e o quinto termo de cada uma das progressões geométricas. Qual é o quinto termo aqui? Primeiro eu vou achar a razão, que é 2, né? Você pega qualquer termo e divide pelo anterior, vai dar 2. Como acha o quinto? Você pega o quarto, que já está aparecendo aqui, e faz vezes 2. 32 vezes 2, 64. Aqui, você pega a razão primeiro, só pegar e dividir o segundo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, tanto faz, dá menos 3. Como o quarto já está aparecendo, só multiplicar o quarto termo por menos 3, você acha o quinto, 486. Você fez menos 162 vezes menos 3. Aqui, 20, 10, 5, só pegar a razão, 0,5 é a razão, porque você fez 10 dividido por 20, ou 5 dividido por 10. Aqui só tem 3, tem que achar o quarto primeiro, você tem que fazer 5 vezes 0,5, vai dar 2,5. 2,5, que é o quarto, vezes 0,5 de novo, dá o quinto, que é 1,25. E aqui é a mesma coisa. Encontra a razão, divide o segundo pelo primeiro, deu 5. Para achar o quarto, tem que multiplicar 75 vezes 5, né? 75 vezes 5 é
375 negativo, né? E daí você faz vezes 5 de novo, dá menos 1875. Então, isso é PG.